Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a parte 2 de mensagem de confirmação dentro do Script Case utilizando o Switch Alert. Bom, o primeiro vídeo parece que vocês gostaram, vocês conseguiram dar ali os 100 likes, então eu resolvi que já está na hora de liberar a segunda parte do vídeo para vocês. Tive uns pequenos problemas com relação ao primeiro vídeo, porque como eu disse, nem todo mundo gosta, né? Mas tudo bem, isso é o de menos. Vou continuar postando conteúdo para vocês, aconteça o que acontecer. Eu espero que vocês tenham colocado a primeira parte do vídeo em prática, que vocês tenham entendido tudo que foi explicado no primeiro vídeo, até porque, pelo que eu pude ver aqui, não tiveram dúvidas com relação ao conteúdo, só tiveram elogios e críticas, enfim. Então, acredito que vocês tenham entendido tudo. Então, vamos partir logo para a parte 2, que, como eu disse no vídeo anterior, é a parte mais complicada, né? Porque a gente vai modificar uma função do script case. Antes de começar, eu quero falar uma coisa para vocês. Atualmente, né, quando eu estiver lançando essa segunda parte do vídeo, já estará liberada a versão 9.4 do script case, que veio com o Switch Alert nativo. Felizmente é uma coisa maravilhosa, porque vai poupar muito tempo da gente, né, da gente ter que ficar modificando a questão das mensagens, porque realmente eram bem pobrezinhas. Então veio com o Switch Alert nativo e vai ajudar a gente muito. Então, como já vai ser liberada a versão 9.4, eu quero deixar claro aqui para vocês de novo, mais uma vez, além de eu já ter falado na primeira parte do vídeo, que esses dois vídeos que eu estou fazendo não são para ensinar como utilizar o Switch Alert dentro do Script Case, porque já tem vídeo ensinando e o pessoal já sabe como adicionar o Switch Alert dentro do Script Case. Então a intenção desse vídeo não é essa. Quem tá pensando que a intenção é essa, esquece, porque a intenção não é essa. Eu não quero ensinar vocês como utilizar Switch Alert. Não, o que eu quero é ensinar vocês a identificarem uma função criada pelo Script Case e modificarem ela para que ela funcione a favor de vocês, tá? Que é o que está acontecendo aqui. A gente tem uma função do Script Case que chama nmAtualizaLine, que ela é responsável por atualizar cada linha de um formulário. Então a gente está fazendo o quê? A gente está modificando essa função para que ela mostre para a gente uma mensagem mais elaborada. Pode ser Switch Alert, pode ser só o Alert, pode ser qualquer outra biblioteca de mensagem. A biblioteca da mensagem não importa. Eu estou usando o Switch Alert porque é a biblioteca que eu já utilizo, tá? Mas poderia ser qualquer outra. A intenção realmente é mostrar para vocês como identificar uma função do Script Case e como modificá-la. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Para ficar claro que a intenção do vídeo é outra, completamente diferente. E agora a gente vai começar então a trabalhar e colocar a mão na massa, tá? De novo, eu peço que vocês prestem bastante atenção no vídeo, porque é um pouco mais complexa essa parte, a gente vai modificar uma função do script case, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção para caso aconteça alguma atualização do script case, o que eu acho meio difícil modificar esse tipo de função, mas caso aconteça alguma coisa, alguma atualização, que vocês consigam prestar essa alteração, fazer direitinho para não ter nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Inclusive, quem não assistiu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam assistir, tá? Não deixem de assistir a primeira parte. Então, se você tá aqui agora, caiu de paraquedas e não assistiu a primeira parte, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá assistir a primeira parte para que você consiga entender como que a gente vai fazer essa segunda parte. Sem a primeira parte do vídeo, você não vai conseguir assistir a segunda parte, ou melhor, você consegue assistir, mas você não vai entender, beleza? Então, assiste a primeira parte do vídeo e depois você volta aqui e assiste a segunda. Vamos lá, então o que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui para vocês onde que a gente tinha parado no primeiro vídeo. O que a gente tinha feito no primeiro vídeo, a gente tinha trocado todas as linhas que contém a função nmAtualizaLine para uma nova função que nós estaríamos criando. Então antes nós tínhamos isso daqui, nmAtualizaLine, e nós estamos dando um replace para trocar para cmAtualizaLine. Essa função aqui, cmAtualizaLine, é uma função que a gente vai criar, que ela vai conter os mesmos dados da função do script case, porém alterados. A gente vai alterar para ela funcionar do jeito que a gente quer. Não vai perder a funcionalidade, não vai parar de funcionar, vai continuar tendo a mesma função. Só que vão ter funções a mais, beleza? Eu tinha deixado esse console log para que vocês vissem a função sendo chamada quando a gente clica no determinado ícone, né? Então, vou abrir aqui um inspecionar elemento e vou mostrar para vocês aqui no console.
Esse erro aqui é próprio do script case, tá? Como eu disse no vídeo anterior, eu não sei do que se trata e não procurei saber, então se alguém inclusive souber o que é esse erro e quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. Mas eu vou ocultar aqui. Quando eu clico na lixeira, no lápis ou no botão novo, eles têm uma chamada de uma função. Por exemplo, se eu clicar no botão novo, ele chama uma função. E quando eu clicar aqui ou aqui, ele vai chamar uma outra função, que é essa nm atualiza. No caso, não é mais a nm atualiza, é a cm underline atualiza. Deixa eu encontrar ela. Aqui, ó. cm underline atualiza, tá? Underline line. Beleza, mas vamos pegar aqui um registro que vai ser editado. Vou clicar aqui no inspecionar elemento. Vamos supor que a gente vá deletar essa primeira linha aqui, ó. Pode observar que aqui em cima a gente tem a função, ó, cm underline atualiza underline line, o parâmetro excluir, que é para excluir a linha, e o número da linha, que é a linha número 1, né? Então eu vou clicar na lixeira e ele vai mostrar aqui pra gente qual que é o parâmetro que a gente quer executar, se é função, se é alteração, se é inclusão, e vai mostrar o número da linha. Então eu vou clicar aqui, excluir linha 1. Se eu clicar na segunda, excluir linha 2, tá? Então isso aqui a gente já deixou mostrando no console log só pra gente entender como é que funciona a passagem de parâmetros aqui em cima, o x e o y. Agora vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui numa outra tela, que eu vou já jogar para essa tela aí. Deixa eu abrir aqui o editor só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou abrir aqui e vou jogar a função original do script case aqui dentro. Então essa daqui é a função original do script case, tá? O que ela faz? Dentro dessa função, a gente tem primeiro uma validação aqui, a gente tem um if. If verifica, no caso, se a variável nmproc atualiza existe. Se ela existe, não retorna nada, retorna um vazio, tá? Depois, aqui ele está montando o formulário, o F1, para fazer o envio dos dados. Então, ele está dizendo aqui que a variável z vai receber o id da linha com o número da linha. Então, vai criar aqui um id vert row e o número da linha que está sendo passado através do y. Depois ele vai definir alguns parâmetros para esse formulário, um target e algumas opções aqui e valores. Depois, a gente tem mais uma validação, que é essa validação aqui. Se a variável x, que é a ação, se a variável x for igual a excluir, então ele vai fazer um outro if, uma outra validação para confirmar essa exclusão. Caso a gente não esteja utilizando essa nossa função aqui de baixo, ele vai abrir um alert normal do JavaScript. Como a gente vai trocar, aqui dentro ele não vai ter mais o alert normal do JavaScript, vai ser o alert do switch alert, e poderia ser o alert de outra biblioteca de mensagens, não teria problema, tá? Caso a pessoa clique em cancelar a exclusão, vai retornar vazio também, ou seja, não faz nada. Depois ele vai definir a variável que foi questionada lá em cima, ele vai definir ela como true. Definindo ela como true, ele vai chamar uma outra função que chama cadastro inventário submit form, ou seja, ele vai dar um submit no formulário para excluir, incluir ou alterar os dados que estão sendo mexidos nessa linha específica. E aí ele vai passar o parâmetro y, que é a linha que está sendo mexida, e vai passar o parâmetro z, que são os dados do formulário que ele criou aqui em cima para fazer a ação no momento. Tá? Então essa função aqui, ela funciona dessa forma. Então a gente já interpretou mais ou menos qual que é a funcionalidade dessa função. Agora a gente vai começar a modificar ela para que ela funcione a nosso favor. Então deixa eu pegar aqui do lado a minha colinha para não ter que digitar um a um. Beleza. Vou fechar isso daqui e vou me basear agora na cola que eu tenho aqui na outra tela, tá? Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Aquela validação que ele faz, verificando se a variável nmproc atualiza existe, a gente vai manter ela, porque a gente não tem necessidade de mexer nela. É só uma validação para ela liberar alguma função para outra função que vem depois dessa do cm atualiza line, tá? Então essa daqui a gente vai manter. Faz a validação normal, se a variável existir, não retorna nada. Se a variável não existir, aí é outros 500. Beleza, depois a gente vai precisar colocar aquela mesma criação do formulário. Lembra que ele salvava numa variável z o conteúdo do formulário?
Essa questão aqui também mantém a mesma coisa, não mexe em nada. Por quê? Porque a gente precisa dessa criação do formulário para fazer o envio da exclusão, da alteração e da inclusão. Então, isso daqui também a gente vai manter a mesma coisa. Agora, o que a gente vai começar a mexer é naquela validação lá do if. Se for igual a excluir, ou se for igual a alterar, a incluir, isso aí a gente vai modificando aos poucos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a minha quantidade mínima, a minha quantidade máxima e a minha quantidade atual que eu tenho na tela. Eu tenho aqui dois campos que estão ocultos aqui do lado. Deixa eu clicar aqui para inspecionar e ver se a gente consegue visualizar eles. Ó, a gente tem aqui a quantidade mínima 1 e quantidade máxima 1, que é da primeira linha. Eles estão ocultos, ó, hidden field, eles estão ocultos, mas a gente consegue pegar o conteúdo deles. Para a gente pegar o conteúdo deles, a gente vai ter que acessar o input. Então, vou abrir aqui. Tá aqui, ó, o input. Então, nesse input aqui, a gente vai ter o valor. Então, a gente tem aqui o ID do input, que é QTD min 1. Opa, esse aqui não é ID, esse aqui que é o ID. E aí, a gente tem o valor, que ele tá aqui, ó, value 1. Então, a quantidade é esse daqui. Já no 2, na quantidade máxima, vamos acessar aqui, vamos entrar na tabela, depois no body, na linha, na coluna e no span. Aí ele vai ter aqui o input também. Aqui a gente tem outro ID e aqui a gente tem o valor 100. Ou seja, para esse produto, a quantidade mínima é 1 e a quantidade máxima é 100. Então a gente precisa pegar esses dois valores. E a gente precisa pegar também a quantidade atual, que é a quantidade que ele vai estar digitando no momento. Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui e ele vai mostrar para a gente também o input dessa linha que ele está adicionando ali a quantidade atual, que é isso daqui, ó. Então a gente tem aqui o ID, deixa eu só confirmar se é esse daqui mesmo. É esse daqui mesmo. Então a gente tem aqui o ID e a gente tem o valor, ó. Então atualmente ele está com o valor 99. Então a gente precisa pegar esses três valores: quantidade mínima, quantidade máxima e a quantidade atual. Para fazer isso, eu vou pegar também um código que eu já tenho pronto aqui. Lembrando que o ID, ele tem no final um número, tá? Então, a quantidade atual da linha 1, ele tem no final do ID o número 1. Se eu for na quantidade atual da linha 2, ele vai ter no ID a linha 2. No final do ID a linha 2. Então, essa informação aqui, como ela é dinâmica, a gente vai precisar adicionar essa questão da dinâmica lá dentro também do ID. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou voltar aqui e vou colar um código aqui, ó. Esse código ele faz o quê? Eu vou pegar a quantidade mínima, vamos focar nessa primeira linha aqui, tá? Eu vou pegar a quantidade mínima. Para eu pegar a quantidade mínima, eu vou pegar o ID. O ID é esse daqui. No final, eu tirei o número. Por quê? Porque esse número eu vou concatenar com a variável y. Lembrando, essa variável y, ela tem o número da linha que a gente está mexendo. Então, ele vai passar para a gente aqui automaticamente o número da linha que está sendo mexida. Então, se eu tiver aqui linha 1, ele vai passar o valor 1. Se eu tiver linha 2, ele vai passar o valor 2. E assim vai. Então, isso daqui vai ficar dinâmico dessa forma. A gente coloca o início do ID com a cerquilha. Pelo fato de ser um ID, a gente vai utilizar a cerquilha. Então, a gente coloca o início do ID e depois a gente concatena com a variável que está passando para a gente o número da linha. E aí, a gente vai utilizar a função val do jQuery, que é para pegar o valor. Se eu jogar isso daqui no console log e alterar o y por um número qualquer não, número da linha, né? Vamos trocar esse y aqui por 1. Nota que ele vai mostrar pra gente o 99. Opa, é porque é a quantidade mínima, eu peguei o ID errado. Vou pegar esse daqui de baixo, ó, que é mais fácil, que é a quantidade atual. Só para vocês verem que ele vai funcionar direitinho. A quantidade mínima tá oculta, a gente não tem como ver ali. Então, vou pegar aqui, ó, mais um. Ó, então a quantidade atual é 99. Se eu passar aqui 2, ele vai pegar a quantidade atual de baixo, que é 90. Tá, então a função disso daqui é isso, ele pega a quantidade mínima, a quantidade máxima e a quantidade atual. Como esses valores aqui eles vão ser recebidos em forma de string, a gente precisa transformar eles para um número inteiro. Então eu estou utilizando uma função do JavaScript que chama parseInt, e aí ela vai transformar esses valores que a gente está recebendo para um número inteiro. Tá, então aqui a gente já tem os 3 valores necessários para a gente fazer as validações lá embaixo. Agora a gente vai para a próxima função, a próxima questão aqui dentro,
que é aquela validação para verificar se o x é igual a excluir, incluir ou alterar, tá? Então eu vou pegar aqui um código pronto também. Vou colocar esse aqui, ó. E a primeira coisa que a gente vai fazer é verifica se o x é igual a excluir. Vou já pegar os outros para a gente deixar já montadinho aqui e depois só ir modificando dentro. Então a gente vai verificar se o x é igual a excluir, vai verificar se o x é igual a alterar e se o x é igual a incluir. Então são essas três verificações que a gente vai fazer. O script case ele só tinha a primeira verificação, que era o excluir. Se fosse alterar ou incluir, ele não fazia nada, ele só prosseguia. Agora a gente vai fazer essa validação tanto para alterar quanto para incluir. Para quê? Para que ele verifique se a quantidade atual que está sendo informada é menor que a quantidade mínima ou se a quantidade atual é maior que a quantidade máxima. Então, como a gente precisa dessas duas validações, a gente está pegando esses valores aqui e está adicionando mais dois ifs aqui para a gente ter essa validação, tá? Vamos focar primeiro na excluir, que é o que já tinha pronto pelo script case. A gente vai modificar pouca coisa. E é uma que a gente consegue testar fácil também. Então, se ele clicar no botão excluir, no íconezinho excluir, o x vai receber a string excluir. Tá? Então, aqui dentro desse if, a gente vai colocar uma mensagem do switch alert, que daí eu vou pegar a mensagem aqui pronta, também, para não precisar digitar, mas é bem simples, tá? A mensagem é essa daqui. O que ele faz? Quando clicar no botão excluir, a gente vai mostrar uma mensagem do switch alert dizendo, cuidado, o título, né? Cuidado. E aí o texto seria, deseja mesmo excluir este registro? O tipo é warning, que é atenção. E a gente está mostrando aqui o botão de cancelar e está mostrando também um botão de confirmação, com a mensagem sim, excluir agora. E o botão cancelar a gente trocou o conteúdo de cancelar para desistir. Se eu executar isso daqui já, ele já vai mostrar essa mensagem para a gente, mas ele não vai excluir ainda porque a gente não colocou a chamada da outra função que é do submit do formulário, tá? Mas vamos testar aqui, ó. Vou só dar um Ctrl C para garantir que salvou. Ele saiu. Deixa eu entrar aqui de novo, então. Ainda bem que eu dei um Ctrl C, porque ele saiu da sessão. Pronto, já abri o script case aqui de novo. Já colei o código porque ele não tinha salvo. Então, a gente tem aqui o mesmo código que eu tinha montado antes, tá? Então, isso é uma dica para vocês também. Se vocês demorarem um tempinho escrevendo código, programando, antes de você salvar, dá um Ctrl A e um Ctrl C, ou Command A, Command C, para que você salve o código. E quando você clicar em executar ou salvar, ele não perca o código que você fez. Porque eu já tive muito problema com isso, então acontece. Tá? Então já cliquei aqui para adicionar o código de novo, agora eu vou salvar e vou executar a aplicação. Tá gerando o código. Pronto, a aplicação aqui está sendo executada. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar em inspecionar elementos, só para a gente ver se não tem nenhum erro. Ó, continua aquele mesmo erro do módulo, então não tem nada a mais. E agora eu vou clicar aqui na lixeirinha para tentar excluir um registro. E ele já trouxe para a gente a mensagem do switch alert perguntando se a gente realmente deseja excluir este registro. Ou seja, a primeira validação do if, a gente já tem uma mensagem ali mostrando se a gente realmente deseja excluir. Só que se eu clicar, ele ainda não faz nada, ó, ele não exclui, ele não faz nada, porque a gente não finalizou o código ainda. Então a gente vai para essa parte do finalizar o código, tá? Então vamos voltar aqui. O switch alert, ele tem esse botãozinho da confirmação e ele tem também um then, que é tipo uma função, tipo, se ele clicar em sim, excluir agora, ele vai executar uma outra função. Então a gente vai copiar também aqui um outro código, que é para finalizar essa parte aqui do código. Então vou colar aqui, ó. Ou seja, se ele clicar no botão sim, excluir agora, aí ele vai entrar nessa parte aqui, then, então, e vai receber um result. Esse result vai ser um sim ou não, tipo, se ele clicar, o result vai ser true. Se ele não clicar, se ele clicar no cancelar, o result vai ser false. Então ele vai ver aqui, ó, if result value, ou seja, se existir um resultado, se existir um retorno, né? Aí ele vai entrar nesse if aqui. Quando ele entrar nesse if aqui, a gente vai mostrar mais uma mensagem do switch alert para ele, dizendo, pronto, o registro foi excluído com sucesso. E aí a gente vai mostrar o íconezinho do sucesso. Depois de mostrar a mensagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir aquela variável lá de cima,
que ela estava vazia. A gente vai definir ela como true, que era a mesma coisa que o script case fazia na função dele lá no final. Vai definir ela como true e vai chamar a função que vai fazer o submit do formulário. Ou seja, aquelas duas linhas de código que tinha lá embaixo na função vão permanecer, só que agora dentro de determinado lugar. Então, depois que ele disse para o usuário que pronto, o registro foi excluído, aí ele vai chamar essa função e vai dar um submit no formulário passando os mesmos parâmetros, o número da linha e a variável z. Caso ele clique no botão cancelar, desistir, alguma coisa, aí ele vai entrar aqui nesse else, que é para retornar um vazio, ou seja, não faz nada. E aí a gente vai definir essa nmproc atualiza como false, porque ele clicou em cancelar. Aí ele vai retornar essa variável aqui como vazia, ou seja, não faz nada. E depois a gente vai definir essa variável como false, porque aqui a gente já definiu como true, já fez o envio, já podemos definir ela como false de novo para as próximas atualizações de linha. Beleza? Agora eu vou clicar em salvar, vou executar essa aplicação de novo, e agora a gente já vai conseguir fazer a exclusão da linha que a gente quiser. Então, vou clicar aqui nesse segundo, que tem o 90. Cliquei na lixeira, ele mostrou a mensagem para mim, eu vou clicar no sim. O registro foi excluído com sucesso e ele já excluiu aqui de trás. Ó, nota que só tem uma linha agora. Então, beleza, ele já excluiu o registro, já deixou aqui pra gente só uma linha. Agora, a gente poderia clicar aqui e adicionar uma nova linha. Só que a gente não tem ainda o if alterar funcionando. Então, a gente não vai conseguir inserir essa nova linha. Então, a gente precisa voltar lá para dentro do código e adicionar agora o conteúdo aqui dentro do if alterar. Então, eu vou pegar aqui o códigozinho pronto já. E a primeira validação que a gente vai ter que fazer nessa alteração é verificar se a minha quantidade atual, ou seja, a quantidade que eu estou inserindo, se ela é menor que a minha quantidade mínima ou se ela é maior que a minha quantidade máxima. Porque o meu produto, no caso dessa tela aqui, é um inventário de produtos. Então, quando eu for incluir um produto, ele não pode ter a quantidade que está sendo inserida. Ele não pode ser menor que a quantidade mínima e nem maior que a quantidade máxima. Então, essa validação tem que ser feita aqui dentro do código. E aí eu coloquei essa validação aqui. Se a quantidade atual for menor que a quantidade mínima, ou se a quantidade atual for maior que a quantidade máxima, ele vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário, dizendo que este produto não pode ter a sua quantidade menor que tanto e nem maior que tanto. Então, o usuário, quando ele clicar e a quantidade for diferente do que ele pode fazer, ele vai mostrar essa mensagem aqui de erro para o usuário e aí ele vai saber, opa, essa quantidade aqui não pode. E ele vai saber também entre quais quantidades ele pode inserir. Se eu mostrasse para ele só, essa quantidade não pode ser inserida, aí ele vai saber, tá, beleza, essa quantidade não pode ser inserida, mas qual é a quantidade que pode então? Entendeu? Então, por isso que a gente já concatena esse valor aqui, a quantidade mínima e a quantidade máxima, para ele saber ali o meio termo que ele tem que inserir, tá? Ou qualquer coisa, ele volta lá no estoque de produtos e altera a quantidade mínima e a quantidade máxima, mas é bom mostrar para que ele tenha uma noção do que está acontecendo. Feita essa validação aqui, a gente tem que ter um else, porque se ele digitar errado, vai mostrar essa mensagem. Se ele digitar certo, aí vai fazer uma outra coisa. Então, a gente vai pegar aqui um else e vai adicionar aqui. Nesse else, a gente vai mostrar uma mensagem para ele perguntando se ele realmente deseja atualizar o registro. Porque pode acontecer dele atualizar o registro e atualizar sem querer. Tipo, não perceber que está atualizando e atualizar sem querer. Então, a gente vai mostrar essa mensagem de confirmação para ele ter certeza que ele está fazendo a coisa certa. Então, a gente vai utilizar também o switch alert. Vou copiar aqui um código e vou colar aqui. Lembrando que esse código vai ficar disponível para vocês, tá? Apesar de que, com a versão 9.4 e o switch alert já nativo, talvez nessa situação aqui vocês não precisem utilizar esse código. Mas, para alguma outra situação que não dê para utilizar o switch alert, você pode adaptar esse código que está sendo feito aqui, entendeu? Então, voltando aqui. No else, que é quando ele decidir alterar essa função, quando ele colocar o valor certo e alterar certinho, a gente vai mostrar uma mensagem. Cuidado! Deseja mesmo atualizar este registro? E aí ele vai ter duas opções, cancelar ou sim atualizar agora, que nem foi aqui no botão excluir, né? Desistir ou sim excluir agora. Então a gente vai mostrar essa mensagem para ele. Só que ainda não vai fazer nada, porque a gente só está mostrando a mensagem se for errado, se a quantidade for errada, ou se a quantidade for certa, para ele confirmar aquilo mesmo. Então eu vou executar de novo.
E vamos simular essas duas questões. Deixa ele executar aqui. Bom, vamos lá. Eu vou clicar no lapisinho para alterar. Eu sei que este produto aqui não pode ter menos que 1 e nem mais que 100. Então, se eu vier aqui e colocar 101, ele já tem que mostrar esse erro para mim, dizendo que o produto a quantidade está errada. Ó, eu cliquei em salvar e ele mostrou, ops, o produto não pode ter sua quantidade menor que 1 e nem maior que 100. Eu coloquei 101, então ele me mostrou o erro. Se eu pegar e colocar 100, ele vai deixar passar. Só que como eu ainda não coloquei aquela atualização da variável proc_atualiza e nem a chamada da função submitForm, ele não vai atualizar, ele vai só me mostrar a mensagem do cuidado aqui, ó. Então, cuidado, deseja mesmo atualizar esse registro? Se eu clicar em sim, ele não vai fazer nada, ele continua aqui, porque ainda não está finalizada essa parte ali do código. Então, clicando em sim ou cancelar, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, a gente precisa, então, finalizar essa parte do código, que é que nem a gente fez aqui no excluir, tá? A gente vai fazer a chamada desse den, então, vou pegar aqui o código também. E vou colocar aqui, ó. Pronto, e aí é isso daqui. Aí o que ele vai fazer? Quando ele clicar no botão, a gente vai verificar o resultado, vai ver se o resultado é true. Se o resultado for true, mostra uma mensagem para ele, pronto, o registro foi atualizado com sucesso, e depois faz a mesma coisa, define a variável nmProc_atualiza com true, e chama lá o submitForm, a função, né, submitForm passando o y e o z. Se o resultado, se o clique for no cancelar, aí ele vai entrar aqui no else, vai retornar vazio, e depois de feito essa validação aqui, ele vai definir a variável atualiza com false. Praticamente a mesma coisa do botãozinho, do íconezinho excluir lá em cima. A única diferença é que aqui a gente fez um if para verificar se a quantidade atual estava dentro dos valores permitidos. Porém, se eu tirasse isso daqui, ele ia ficar só o código que a gente colocou ali no excluir, que foi a mesma coisa. A gente colocou só um if, colocou o switch alert aqui dentro. Então, fazendo isso daqui, a gente já vai ter o botão de atualizar funcionando. Vamos testar ele aqui. Vou executar aqui de novo. Ó, já executou. Vou clicar no lapisinho, vou colocar de novo 101. O produto não pode ser menor que 1 e nem maior que 100. Ok. Vou voltar para 100 e vou clicar em salvar. Deseja mesmo atualizar este registro? Sim. Registro foi atualizado, já está aqui o 100 certinho e fechou a janela. Ou seja, atualizar já está funcionando também, beleza? Agora a gente vai para a parte do inserir, que também tem que funcionar, porque a gente não vai conseguir inserir aqui, ó. Vou clicar aqui para adicionar qualquer coisa e ele não vai inserir. Vamos colocar aqui 100 também. Ó, tá vendo? Eu clico e ele não faz nada, porque a gente ainda não tem o inserir, o if inserir. A gente poderia fazer esse inserir funcionar se a gente tivesse esse código aqui dentro de fora de um if, na verdade. Tipo, a gente pode colocar o código aqui no final e aí em qualquer situação ele vai atualizar o formulário, em qualquer situação. Por isso que quando a gente criou os ifs, a gente chamou essas duas linhas dentro de determinada posição do if, porque a gente não quer atualizar o formulário em qualquer situação, a gente tem a situação específica, né? Então, por isso que a gente colocou agora nos lugares específicos. E no incluir vai funcionar dessa mesma forma. Eu vou pegar o código aqui, que é a mesma coisa do atualiza, ele vai fazer essa validação aqui em cima, a mesma coisa. Então, vou pegar aqui, ó, o if, e vou colocar aqui dentro. Ó, a mesma coisa. Verifica se a quantidade atual é menor que a quantidade mínima ou se a quantidade atual é maior que a quantidade máxima. Se for, é porque o valor está errado. Aí vai mostrar a mesma mensagem. Este produto não pode ter essa quantidade menor, parará, parará. Beleza. Então, isso daqui funciona tanto para o alterar quanto para o incluir. Depois a gente vai ter o else. Nesse else, a gente não precisa ter nenhuma validação. Então, a gente vai somente chamar aquela variável que vai receber o true e vai chamar a função de atualiza. Então, nesse caso aqui, é só isso. Porque se ele clicar em incluir, ele verifica a quantidade atual. Se não tiver nenhum erro na quantidade atual, só insere o normal. Agora, se você quisesse fazer alguma outra validação, tipo, eu quero também que quando ele for incluir o registro, perguntar se realmente ele deseja incluir o registro.
Não tem problema, dá para fazer também. É só você vir aqui, copiar essa função. Vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo para simular. Eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui. Vou copiar essa mesma função. Aí, cuidado, deseja mesmo inserir este registro? Aí, vou trocar aqui, sim, inserir agora. Pronto, o registro foi inserido com sucesso. Aí, aqui chama as variáveis igual, se não, return false. E aqui é a mesma coisa. Isso daqui ele vai funcionar do mesmo jeito que o atualiza, só que ele vai mostrar uma mensagem para a pessoa ter certeza de que ela está inserindo o registro. Então eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês dessa forma, com a mensagem também de confirmação. E depois eu mostro a forma normal que eu já tinha deixado pronto aqui, sem essa mensagem de validação. Então vou clicar em novo, vou inserir aqui um registro. Opa. Vou colocar a quantidade 100. Aliás, vou colocar 101, para que vocês vejam que ele vai dar o erro também. Eu cliquei aqui, deu a mensagem de erro dizendo que a quantidade está errada. Vou diminuir para 100. Ele vai perguntar se eu realmente quero inserir esse registro. E se eu clicar em inserir agora, ele inseriu o registro e me mostrou a mensagem, tá? Então, se eu tirar isso daqui e deixar só o que eu tinha deixado, vou apagar aqui e vou deixar só essas duas linhas aqui que eu tinha deixado. Ele vai fazer o quê? Ele não vai mostrar a mensagem de confirmação e vai simplesmente incluir a linha que eu estou pedindo para ele incluir. Então, eu vou executar aqui de novo. Vou inserir uma outra linha para que vocês vejam as duas possibilidades. Então, vou clicar em novo. Vou selecionar aqui posto de enfermagem. Vou colocar aqui um lote qualquer, uma data. E vou colocar a quantidade 101 de novo. Ele vai dar o mesmo erro, normal. E aí, quando eu diminuir a quantidade, ele vai inserir sem me perguntar se eu tenho certeza nenhuma. Ó, inseriu a nova linha. Sem fazer nenhuma pergunta, ele simplesmente inseriu. Então, existem essas duas possibilidades. Porém, essa possibilidade de incluir sem nenhuma validação, o script case já tinha. Ele incluía sem nenhuma validação. Então, você pode adicionar a validação, a confirmação e a validação da quantidade. Fica um código meio extenso? Fica. Talvez seja um pouco complicado de entender? Sim, pode ser que seja se você não tiver muito conhecimento. Mas se você prestar atenção direitinho e procurar entender para que serve cada coisa, cada função, cada linha, você vai saber identificar. Por exemplo, aqui a gente tem uma função do JavaScript que chama getElementById. Ela pega o elemento do ID que está sendo definido aqui. Então, o ID é esse daqui e ela está pegando esse elemento desse ID. Depois a gente vai ter aqui, por exemplo, vamos pegar dentro do SwitchAlert mesmo. Do SwitchAlert a gente tem esses parâmetros aqui. São parâmetros da própria biblioteca. Se você for lá no site do SwitchAlert, você vê que ele tem os parâmetros title, text, type, show, cancel, button. Cada parâmetro desses aqui tem uma função. Title vai receber o título da mensagem. Text vai receber o texto da mensagem. O type vai receber o tipo, que é success, warning, error. E tem um outro também, se eu não me engano, que é de questão. Question, se eu não me engano. E os outros vão ter a questão de também ter uma função, né? E esse DEN aqui é para quando você clicar nos botõezinhos, tanto no cancelar quanto no confirmar ou em qualquer outro. Quando você clicar nos botõezinhos, ele vai vir para esse DEN aqui, que é então. E aí ele vai passar o resultado, que vai ser true ou false. True é quando você clicar no botão positivo, e false é quando você clicar no botão negativo. Então você tem que entender como que funciona, né? Cada parte desse código, cada momento do que foi digitado aqui, para que você consiga colocar isso aqui em prática, inclusive em outras telas. Porque nesse caso aqui, eu estou utilizando um formulário grid editável, se eu não me engano. Deixa eu até abrir aqui para ter certeza. Sim, eu estou usando um formulário grid editável view. Mas se você quiser usar, por exemplo, um formulário múltiplos registros, um grid editável somente, pode ser que a função modifique e você precise modificar o código. Então, você precisa entender como é que está sendo feito. Eu vou alterar aqui para o grid editável, para a gente ver se ele vai ter alguma diferença. Vou executar aqui de novo. Ó, alterei para o grid editável. Vou colocar 101 aqui e vou tentar salvar. Provavelmente ele fez a mesma coisa. Então, ele perguntou, verificou lá, disse que não pode. E aí, se eu colocar 99, ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou atualizar, ok, registro foi atualizado.
Vou tentar excluir, perguntou também, e excluiu também. Ou seja, grid editável também funciona. Vamos tentar aqui o múltiplos registros para a gente ver se vai funcionar. Deixa ele atualizar. Ó, múltiplos registros. Vamos colocar aqui 101. Marquei, vou salvar. Ó, múltiplos registros, ele já não funcionou. Provavelmente ele tem uma chamada diferente. Então a gente precisaria entender que chamada que é essa e fazer a modificação desse item. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele tem uma função diferente, porque ele é um botão, ele não é já uma linha alterável, ele é um botão. Então ele tem uma função diferente. Então você precisaria abrir esse registro, abrir essa função, entender como que ela funciona e fazer essa modificação dentro dessa função também. Então sim, você vai ter que alterar um pouco no código caso você queira modificar o tipo da tela. Provavelmente no único registro também não funcione, porque é um botão, não é a linha, não é um ícone, então você também vai ter que alterar no único registro. Porém, agora com a nova versão 9.4 Switch Alert nativo, acredito que você consiga fazer isso utilizando o SC Alert mesmo. Eu ainda não atualizei para o 9.4, vou esperar mais um tempo para atualizar, mas quem já atualizou, se conseguir fazer essas mesmas coisas que eu fiz aqui com o Switch Alert nativo no Script Case, deixa no comentário aqui embaixo até para eu saber que está funcionando certinho. Essas validações que eu fiz aqui provavelmente vão funcionar com a 9.4, né? Então você vai ter que fazer um evento lá no On Before Insert, no On Before Update, verificando essa quantidade e mostrando a mensagem de erro. Tem um problema, pelo que eu fiquei sabendo, que o Switch Alert que o Script Case colocou, ele não tem essa opção do then, que é tipo o então, quando clicar num ou clicar no outro. Ele não tem essa opção aqui para você colocar. Ele vem só com essa primeira parte aqui que é só para mostrar a mensagem. Talvez você tenha que fazer uma outra gambiarra para que ele execute isso daqui de uma outra forma, em vez de ser dentro do JavaScript mesmo, executar de uma outra forma. Então são situações diferentes, você tem que entender o que está sendo feito aqui para você conseguir replicar. Certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou ou se você não gostou, deixa aí abaixo nos comentários. Se você tiver dúvidas também, pode deixar aí abaixo que eu vou procurar responder o mais rápido possível. E deixa pra mim também o que você tá achando da 9.4, dessa mensagem do Switch Alert, se ela tá te ajudando, se ela não tá. Se você tem alguma sugestão, se você tá precisando de alguma ajuda, tá com alguma dúvida, que eu posso tentar te ajudar também. Tá bom? Então até o próximo vídeo, que provavelmente vai sair bem breve, porque eu já tenho conteúdo para lançar para vocês. E assim como vocês deixaram os likes no primeiro vídeo, não esquece de deixar nesse vídeo aqui também, na parte 2, para que a gente mantenha um padrão, porque como eu já disse para algumas pessoas, eu vou dizer para vocês também, o meu problema não é a questão de ganhar like, o meu problema é a questão de eu utilizo o meu tempo gravando conteúdo para vocês, me dedicando para vocês, e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Se vocês chegaram aqui, gastaram o tempo de vocês assistindo um conteúdo que eu disponibilizei no meu canal, não custa nada você vir aqui deixar um like ou deixar um comentário só para eu saber se você está gostando ou não. Isso incentiva a gente a continuar postando conteúdo para vocês. Beleza? Então é só isso. Se você gostou, deixa um like aqui, ou deixa um comentário, ou faz qualquer coisa para você demonstrar, para eu entender que você está gostando ou não do conteúdo. Beleza? Até o próximo vídeo e fui!